parecendo que uma moça, como se eu botasse para gravar, ela sairia, ó, já começou, ela sairia como é que fala? Da chamada. Eu não sei se alguma configuração no dela, no computador dela, dessa questão de permissão, porque hoje em dia tem muitas essas questões de imagem, né? A gente, quando vai até lá na igreja também já tem, quando eu fui agora na conferência, aparecia no telão bem grande, né? Se você não quisesse que a sua imagem aparecesse, mas também aparecia a imagem ali em 17 mil mulheres, você aparecer, mas ainda assim, né? Que você falasse algum negócio assim, porque aquelas coisas tem esqueci o nome, né? Lei de proteção aí, não sei, uma coisa assim. Tipo, eu tô embaçada, né? Tá bom. Bom, vamos lá, gente. Hoje a gente vai fazer a nossa última revisão, que falta de todos os assuntos, porque eu tinha até pensado em começar algo novo, mas a Ângela, ela entrou depois, aí é interessante, porque aí a gente fecha, a gente fica todo mundo igualado, né? E aí também só ia faltar essa, que era pecado e redenção. E aí, semana que vem, a gente começa numa nova fase, tá bom? Então, vamos lá, mesma coisa, falso e verdadeiro. Temos aqui algumas perguntas. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui, Tiago 1, 3, 3, peraí. Deixa eu só abrir aqui, abrindo o versículo aqui, que eu vou precisar. Vou precisar de Tiago 1, de 13. Isso, está aqui. Então, vamos lá, primeira pergunta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Falso ou verdadeiro? Vou ler de novo. Cada um, ou seja, cada pessoa é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Falso ou verdadeiro? Ué, estou vendo o nome de vocês. Tá ali, agora está aparecendo. Verdadeiro. Isso, verdadeiro. E o próprio versículo, esse versículo de Tiago, Tiago 1, de 13 a 15, esse aqui é uma frase tirada do versículo. Porque olha só o que fala. Ninguém, né, Tiago 1, de 13 a 15, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas, olha agora, mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, né, envolvido ali, seduzido pela sua própria concupiscência, ou seja, pela sua própria ou cobiça ou pelo seu próprio desejo de satisfazer a sua carne, né? Concupiscência fala disso, é o desejo de satisfazer a carne. Depois, havendo a concupiscência, né? Ou seja, essa cobiça, esse desejo de satisfazer a carne, concebido, dá a luz ao pecado, ou seja, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, é verdade. É aquilo, assim, ninguém é atraído, gente. Isso é só é fácil da gente pensar isso no nosso natural mesmo. Eu acho que eu até falei isso quando a gente estava conversando sobre esse assunto. Eu não bebo nada, nunca bebi nada. Né? Nem aquela coisa, vinho é pecado, não é pecado? Aquelas perguntas que vem sempre, né? Não bebo nada. Então, pode ter, eu posso estar num lugar que pode estar todo mundo bebendo. Aquilo nunca vai me atrair, não me atrai de jeito nenhum. A pessoa pode estar bebendo de cair do meu lado, que para mim é indiferente, eu não estou falando indiferente de eu ver a pessoa, assim, não é isso, não. Indiferente para mim, não, sabe, não tenta nada, ai meu Deus, que vontade. Não, nada, nada, nada. Agora, um doce já é uma luta entre a carne e o espírito, estou falando sério. Por quê? Porque me atrai.
Então, eu estou dando exemplos bobos assim, exemplos simples, mas para vocês verem que isso é em qualquer coisa. Sabe, por exemplo, pessoas, sabe, isso é uma coisa na prática. Pessoas que têm problema com dinheiro, de lidar com dinheiro, de alguma coisa assim, elas não podem ter, a nível de trabalho, né, cargos em que elas vão estar mexendo com dinheiro, tipo um caixa de loja ou de mercado, ou então tesoureiro de alguma coisa. Elas não podem. Por quê? Porque elas vão ser tentadas a mexer naquilo ali. Né? E às vezes assim, ó, mexi um pouquinho, ninguém viu, aí mexi um pouquinho mais, ninguém viu, pronto, olha só, vai se enredando cada vez mais. Né? Então, e aí a gente tem que ser como José, né? José do Egito. Gente, ele deu um ensinamento maravilhoso. Lá, quando ele foi a esposa de Potifar, né? Que ela foi tentar seduzi-lo, né? Falava que ele era bonito e tudo, e acho que a palavra também fala que ela era uma mulher bonita, apresentável, e o homem, ele é tentado pelo que ele vê, né? A gente já sabe disso, né? E ela, quando foi tentar seduzi-lo, o que ele fez? Ele não ficou brincando com o pecado, né? Com o pecado, no caso ali, não, vamos ver até onde eu consigo, vou brincar aqui um pouquinho, dou uma piscadinha, mexo no cabelo, não. O que ele fez? Eu não vou dar brecha, não, gente, ó. Né? E ele ainda falou, eu não vou, o meu Senhor me permitiu tudo, tocar em tudo, mexer em tudo, eu só não posso tocar, na senhora, eu não vou fazer isso, eu não vou pecar contra o meu Deus, ainda foi ele, é tremendo esse entendimento dele. E o que ele falou? Eu vou brincar com o pecado, eu vou brincar com essa tentação, mas não vou mesmo, não vou. Ele saiu fora. Tudo bem que ela foi astuta, mentirosa, todas aquelas coisas, né? Pegou, arrancou a capa dele, a roupa dele, né? E aí inventou uma mentira, enfim. Isso é outra coisa, mas eu estou falando da postura dele, porque ele fugiu. Então, assim, eu sempre tenho uma frase que não é bíblica, né? Não é, ou seja, não é uma frase de um versículo, mas que ela serve para a gente. Com tentação não se brinca. Com tentação, eu não tento, vou brincar, vou ver até onde eu consigo me segurar. Né? Assim, ou então, eu sou forte o suficiente. Não, gente, não. Com tentação, se você sabe que aquilo chama a tua atenção, aquele foge. Eu falei esse negócio do doce e eu achei muito interessante, que eu li anteontem, eu acho, ontem ou anteontem, acho que foi anteontem, que isso falou que é científico, que às vezes, né, dá aquela vontade, eu quero comer um doce, eu quero comer um doce, eu quero comer um doce, que o cérebro está ali, manda doce, e aí fala, era um estudo, né, que estava falando que se você conseguir desviar o foco do teu cérebro durante 3 minutos, esse desejo para. Sabe? Você foca, você começa a desvia o teu pensamento, o teu olhar daquilo ali, ou então bebe água, respira fundo, não sei quantas vezes, são técnicas, né? Que para aquele desejo ali meio que, entre aspas, né, quase que incontrolável para poder pegar o doce. Né? Ou seja, desvia o foco, sai daí, sai daquilo que está chamando a tua atenção. Então, essa frase é verdadeira. Vamos lá, vamos continuar. Segunda pergunta. Pecado é a desobediência que leva o homem, né, o homem no sentido genérico, o ser humano, a transgredir as leis de Deus. Falso ou verdadeiro? A Ângela já está falando que é verdadeira, a Rosilma, a Suzete, exatamente verdadeiro. Pecado, né? Até a tradução mesmo da palavra é errar o alvo. Esse errar o alvo, na verdade, é essa desobediência, né? Que Deus dá uma direção, ele dá uma ordem e a gente
não obedece. E qual foi, na verdade, se a gente, né, for analisar assim, o grande pecado de Adão e Eva foi a desobediência, né? A gente vai chegar lá em outros pontos mais específicos, mas eles desobedeceram, né? No geral, o Senhor falou, olha, vocês podem comer de tudo, de todas essas árvores, dos frutos de todas essas árvores aqui do jardim, mas dessa árvore aqui, desse fruto, vocês não podem comer, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Ou seja, e a gente vai ver já daqui a pouco, em outras perguntas, o porquê eles fizeram isso, né? A gente vai revisar isso, mas, na verdade, aquela ação de pegar e foi lá no final, por que foi, não interessa, pegou e comeu, foi uma desobediência, não foi? Claro que foi, porque o Senhor falou, não comam, e eles foram lá e comeram. É a mesma coisa se a gente dá uma ordem para um filho, né, ou se tem um funcionário, você dá uma direção ali, tem que dar uma pontuação ali, ó, tem que fazer isso, e a pessoa não obedece, é a mesma coisa nesse sentido, só que diante de Deus, você transgrediu as direções dele, a lei dele, e ele é pecado. Entendeu? Então, isso é verdadeiro. O pecado é uma desobediência e que, assim, na verdade, tem consequências. Gente, o interessante, e é interessante a gente pensar nisso, eu lembrei disso agora, porque quem nunca ouviu aquela frase, né? Não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Né? Isso não é uma frase bíblica, no sentido assim, não está escrito no versículo, mas é uma frase verdadeira, não existe. Se é desobediência, não interessa se a minha desobediência, entre aspas, foi, comparativamente falando assim, foi uma desobediência, entre aspas, pequena ou uma desobediência maior. Foi desobediência. O que vai diferenciar não é se é pecado ou se não é pecado, são as consequências, né, daquilo que eu desobedeci. Né? Existem, por exemplo, vou dar um exemplo, tudo é pecado, tá? Por exemplo, se eu recebi uma ordem, eu falei assim, olha só, vai ali e não mexe nisso aqui. Estou segurando aqui um negocinho. Não mexe nisso aqui. E eu vou lá e mexo e tiro do lugar, de repente, isso aqui não vai alterar em nada, não vai ter consequência nenhuma. Ou então, a consequência foi que ficou fora do lugar, a pessoa foi lá procurar e não achou. Mas se por exemplo, uma traição, que o Senhor fala, não adulterarás, e há uma traição, há um adultério, vocês entendem que tudo foi desobediência? Sim, mas as consequências são muito diferentes. Eu usei um exemplo assim, simples, né, só para a gente ver, as consequências são muito diferentes. Às vezes, tirou uma coisa, não pode mexer, às vezes vai ter uma implicação eu ter mexido naquilo, mas às vezes é uma coisa mínima, em comparação com o outro, que também foi uma desobediência às leis de Deus, mas pode trazer uma destruição de uma família e as consequências emocionais em todas as pessoas envolvidas, mas desobediência é desobediência, entendeu? Então, é isso aí que a gente tem que entender, que não existe esse pecadinho, pecadão. Né? Gente, a melhor coisa é pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda, sabe, que a gente estava falando ontem, a ser dirigida pelo teu Espírito, a estar sensível à tua voz, a estar ouvindo ali, olha, não vai por ali, não fala isso, ou então faz isso, sabe, obedecer é a melhor coisa. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, eu não lembro nem de quem, mas há muitos anos eu ouvi essa frase e eu peguei ela para mim. Não sei nem de quem é, que a obediência, ela precede, ou seja, ela vem antes do milagre. Né? E tem um texto, eu já li uma vez para vocês num culto online, né? E que eu achei muito interessante, que hoje em dia as pessoas, elas querem muito as bênçãos, né? Elas querem somente as bênçãos de Deus, mas elas querem as bênçãos mesmo quebrando princípios.
sabe? E aí, nesse texto, eu não sei quem estava quando eu li isso, fala que Deus nos ama incondicionalmente, que ele quer nos abençoar, mas ele é um Deus que não quebra princípios, ele tem princípios. E a gente, às vezes, quer é, receber as bênçãos de Deus, né, vivendo uma vida de quebra de princípios, ou seja, vivendo completamente contrário ao propósito que Deus tem colocado, a palavra dele, né, vamos dizer assim, ou seja, não viver em obediência, e eu quero colher as bênçãos de como se tivesse tudo bem. Não vai dar certo, não vai encaixar, entendeu? Não vai. E a gente, às vezes, pensa que obediência é uma escravidão. Gente, não é. Né? A palavra de Deus, ela, como a gente até falou ontem também, ela é a luz para o nosso caminho, né? Ela é a nossa bússola, ela é aquele direcionador da nossa vida. E se o Senhor vai sempre nos levar para o centro da sua boa, perfeita e agradável vontade, que é boa, perfeita e agradável para a gente, como que vai ser um negócio ruim para a gente? Claro que não. Nos protege. A obediência, ela nos protege. Se o Senhor está falando, olha, não vai por aqui, não segue esse caminho, ou se afasta disso, ou então a gente está seguindo ali. Vamos pegar um exemplo aqui dos 10 mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Se você olhar, a gente olha como a gente, às vezes a pessoa lê isso como algo negativo, mas não, olha como é uma proteção para a gente mesmo. Né? E hoje em dia, isso que a gente tem que entender, a nossa vida hoje em dia de obediência ao Senhor não é por uma meritocracia, eu obedeço para receber. Não. Na cruz, Cristo já conquistou tudo aquilo que a gente precisa. Né? Na cruz, ele nos redimiu de toda a miséria, do pecado e de toda das enfermidades. Ou seja, na verdade, ele nos redimiu, né? Nos livrou, pagou o preço, nos resgatou se você for ver, esses 3 pontos englobam a raiz de todos os problemas da humanidade. Ou seja, tudo ele já conquistou. Então, quando eu falo assim, eu quero viver uma vida de obediência, uma vida de santidade separada para ele, na verdade, eu estou falando isso, olha, eu quero fazer isso não por medo e nem por fazer para poder receber, porque ele já conquistou. Eu faço por em amor, eu obedeço em amor por tudo aquilo que ele já fez por mim. E isso é maravilhoso, quando a gente tem esse entendimento, porque a obediência ela não se torna um fardo, ela se torna uma resposta em gratidão a tudo aquilo que Jesus já fez por nós. Né? Então, é fantástico isso, né? Mas vamos lá, continuando. Terceira, Adão e Eva. Preste atenção, tá? Nessa frase. Adão e Eva não são responsáveis por terem pecado, pois foram influenciados pela serpente. Vou ler de novo. Adão e Eva não são responsáveis por terem pecado, pois foram influenciados pela serpente. Falso ou verdadeiro? Está falando assim, eles não são responsáveis. Deixa eu ver. A Vanessa está botando assim. Minhas mãozinhas estão demorando. A Suzete também está ali negativo. Né? A Suzete botou a mão no queixo, assim, estou pensando, mas aí depois botou a mãozinha negativa. Bom, vamos lá. Exatamente, é falso. Aqui, o que essa frase está falando? Que eles não são responsáveis, ou seja, a culpa toda foi da serpente. Que a serpente, gente, nunca confiei nela. Sempre achei que ela tinha um negócio esquisito ali, sabe? Assim, minha cara não foi com a dela. Né? Assim, então, a gente joga autorresponsabilidade, a Sandra está colocando, é exatamente isso. Sim, ela levou a tentação, ela seduziu ali, ela foi apresentando, mas a escolha,
a responsabilidade foi ali deles, né? Eles decidiram ceder. E, gente, a dinâmica ali, você lembra que a gente leu lá em Tiago 1, de toda dessa dinâmica da tentação? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz, e aí vai sendo concebido, e depois foi concebido, deu à luz ao pecado e, consequentemente, né, gerou a morte. Olha para essa história deles, história com H, né, porque é verdadeiro, se não foi exatamente isso. O que a serpente, eu estou até aqui, eu faço questão de ler, só para a gente ver bem essa dinâmica aqui dessa passagem lá de Tiago, aqui, lá no Jardim do Éden. Se a gente for lá em Gênesis 3, né, até eu tenho, aqui na minha Bíblia, tem o subtítulo, né, a tentação de Eva e a queda do homem, e começa assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta, né, ou seja, a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela jogou uma pergunta, mas meio que afirmando, né? Deus disse isso. E olha olha que a mulher sabia, Eva sabia. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Eva sabia o que Deus tinha dito, né? Disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, ela sabia o que eles não deveriam fazer, e sabia, inclusive, o que Deus tinha falado. Ela citou o que Deus falou. Né? Então, olha só, ela não estava, assim, como que eu vou dizer? Não sei se inocente na história é a melhor palavra. Ela não é assim, eu não sabia, ninguém tinha me falado, puxa, eu não sabia. Não, ela tipo, não podia comer desse fruto, não podia. Ela sabia. Né? Ela relatou isso, está muito claro aqui. E aí a serpente continuou. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ou seja, no dia que vocês comerem desse fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, a serpente, né, quando viu que Eva sabia, ela falou: peraí, eu acho que ela pensou assim: peraí, Satanás, né, porque ele estava ali na serpente, peraí, ela sabe a verdade, ela sabe, então, deixa eu mudar a estratégia. E aí foi: não, certamente vocês não vão morrer, gente, que isso, como assim? Claro que não. Deus está preocupado, acho que ele está com medo. Porque vocês imaginem, se vocês comerem, os seus olhos vão abrir, o entendimento de vocês vai se abrir, vocês vão ser como ele, conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ser como ele. E aquele parênteses que eu sempre falo: como assim serão como Deus? Eles já eram como Deus, no sentido de natureza. O ser humano, lá no capítulo 1, fala que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, com a mesma natureza de Deus, uma natureza santa, uma natureza pura. Por isso eles podiam ter comunhão. Né? Então, eles já eram como Deus a nível de natureza. Então, como assim eles seriam como Deus? Vocês entendem isso? Não era que o ser humano era Deus, não é isso, mas era a mesma natureza, essa natureza santa, essa natureza pura, por isso tinha comunhão, por isso podia ter aquela intimidade, que hoje nós temos por causa de Jesus, porque se não fosse Jesus, a gente não teria. Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ter de volta aquilo que o ser humano tinha lá no Jardim do Éden, que era aquela natureza. Só que hoje nós temos essa natureza restaurada, regenerada por causa de Cristo, porque nós estamos nele. Mas lá, aí a serpente falou: não, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal.
E aí, olha aqui, olha o versículo aí de Tiago, bem se formando aqui agora. Olha aqui o versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, ou seja, hum, gente, já pensou ser igual a Deus? Conhecer tudo, ter o entendimento do bem e do mal. Gente, isso deve ser bom demais. E olha só, eu só preciso comer isso aqui. Se fosse uma coisa difícil, eu ter que correr o jardim do Éden todo, eu ia me cansar, não ia dar muito trabalho. Mas, gente, é só comer. E as outras árvores do jardim são tão gostosas. Eu estou achando que essa aqui deve ser mais gostosa, porque era uma árvore mesmo, gente, era um fruto. Se o Senhor falou que era uma árvore, era um fruto, era uma árvore, um fruto mesmo. Não era, não está falando que é maçã. Isso aí, essa alegoria, né, de se falar que era maçã, isso foi por causa, se eu não me engano, foi Michelangelo que, pintando, né, fez um desenho de uma maçã, então, culturalmente, começou a falar que era maçã, mas a Bíblia não fala que era maçã, fala que era um fruto, mas fala que era uma árvore e um fruto, né? Eu, por exemplo, não gosto muito de maçã, eu acho que eu nem ia ser tentando, nem ia ser tentada. Agora, um abacaxi, uma tangerina, a coisa ia ficar esquisita. Mas aí, vocês estão entendendo? Olha só, gente, olha o pecado, olha, ela foi atraída, olha, vendo que a árvore, olha só, era boa para se comer, ou seja, eu imagino que deveria ter uma aparência linda, porque isso aí é a minha imaginação, tá, gente? Mas se eu acho se aquela árvore fosse uma árvore feia, esquisita, e os frutos ali, né, que ela estava ali apresentando, fosse um fruto feio, feio de se ver, eu acho que até isso não ia chamar atenção, porque ela falou, ó, vendo que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, ou seja, era algo que chamava atenção, era algo bonito, né? E desejável para dar entendimento. Se eu comer, gente. Tu imagina, para e pensa comigo aqui, gente. Imagina, eu vou saber de tudo. Cara, eu vou saber de tudo. Tanto as coisas boas como. E é tão simples. Olha o pecado. Se lembra? A gente é atraído pela nossa própria cobiça. Olha só, você igual a Deus. Olha a cobiça aí. Eu vou ser igual a Deus. Eu vou ser igual a Deus. E a cobiça, né, ela vai sendo, ela vai sendo, é uma tentação de verdade, exatamente. E ela vai sendo concebida, e, gente, como eu fiquei hoje, eu estava tomando café, e eu estava lendo isso aqui, eu estava pensando, e eu pensei o seguinte, olha como a tentação, ela trabalha mesmo sendo gerada, concebida, e na hora, quando eu estava tomando café, veio uma imagem assim na minha cabeça. Imagina assim, você ficou grávida hoje, descobriu que você está grávida hoje, descobri que eu estou grávida, tá ali de pouquinhas semanas, né? 3 semanas, 4 semanas, descobri que eu estou grávida. Vou ligar para minha médica agora. Olha só, doutora, faz o seguinte, vai lá, pode ir para o hospital. Eu estou indo agora, já vai na minha frente, prepara a sala de parto que eu estou indo para o neném nascer, porque eu descobri que eu estou grávida de 3 semanas. Vamos lá que está na hora do parto. É assim? Não é assim. Aquela criança está sendo gerada, e é isso que lá em Tiago fala. Vai sendo concebido, ele vai sendo gerado. Aquela criança vai sendo gerada, e quando chega aos 9 meses, ela está o quê? Ela está totalmente gerada, ela foi pronta, está pronta para vir à luz, né? Para nascer. Tanto que fala, né? A mulher foi dar à luz, né? Aquela criança foi nascer. E o pecado, a tentação, ela vai fazendo isso. Aquele desejo vai sendo gerado, você igual a Deus, é só comer, e ó, foi sendo gerado, aí, entre aspas, né? Olha ali o bracinho se formando, a perninha se formando, as células se formando, até que ela foi. Lendo aqui o versículo, continuando o 6, né? Árvore desejável para dar entendimento, ó, sendo gerada, tomou do fruto, pegou, já tocou, né?
e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aí vamos parar aqui de novo. Será que eles não tinham responsabilidade? Claro que tinham. Foram tentados? Sim, a tentação foi real. Sim, ela foi seduzida. A tentação foi real. Só que a escolha de pegar aquele fruto e comer, essa responsabilidade, ninguém tira deles. Porque na hora ali que estava sendo tentado, né? Verdade, mas poderia ter falado, não, o Senhor falou que eu sei o que ele falou. Ele falou que era para a gente, que a gente não poderia comer, porque o dia que nós comêssemos, nós morreríamos. Então, eu vou ficar com o que ele falou. Eu não abro mão daquilo. Ou seja, na verdade, isso aí aponta muito para a confiança também, né? De que eles não abriram mão de confiar que o que Deus estava falando era verdade. Né, de acreditar que o que ele estava falando era verdade. Tanto Eva como Adão, porque ela comeu o fruto, ela deu para Adão. Adão, ele também não chegou e falou, não, Eva, eu conheço um pastor que falou, muito engraçado ele, e que ele falou assim, Adão nem chegou, falou, sai daí, maluca! O que tu tá falando? Assim, ele já tinha que ter chegado, o que tu tá dando papo para essa serpente maluca, mulher maluca, sai daí. Não, ele nem isso ele falou. Foi lá, ele pegou e comeu também. Ou seja, foi o que a Sandra falou, autorresponsabilidade. Se lembra, imagina, porque eu gosto muito de uma coisa que o Bispo André fala, que é o seguinte, de que às vezes a gente acha que a tentação é um passaporte para a gente pecar. Né? Ele fala, de vez em quando ele fala isso. Chegou a tentação, pronto, é um carimbo para eu pecar. É o passaporte para eu pecar. Não, eu gosto, aí sim que eu gosto dessa frase, que ele fala assim, a tentação, ela também é uma oportunidade para ser vencida, para você não pecar, para você não cair, né? Gente, e o importante é a gente entender, antes de até dar continuidade, não tem problema da gente ficar um tempo aqui, não, é que enquanto você está sendo, eu e você, nós estamos sendo tentadas, nós não estamos pecando. Ser tentado não é o pecado. O pecado é quando eu cedi à tentação, eu desobedeci. E eu me lembro que antigamente, muitos anos atrás, e aqui na Nova Vida que eu tive esse esclarecimento, independente do que fosse, que eu percebesse que eu estava sendo tentada, eu já me sentia assim, eu achava que eu já tinha pecado, só por estar sendo tentada. Ó, come esse fruto, come esse fruto, eu nem tinha comido, e nem comi, mas eu já achava, eu estou pecando só por ser tentada. Não, senão Jesus teria pecado, né? Porque ele foi tentado no deserto, mas ele não pecou. Aliás, ele não pecou em nada. E a palavra de Deus diz o seguinte, que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas. Então, todas as tentações, entenda assim, todas as tentações que você recebe, ele foi tentado, né? Em todos os níveis, né? Que eu quero dizer. Em todos os níveis, ele foi tentado, né? E a palavra nos diz que ele, em nada ele pecou. Se ser tentado, né, já fosse pecado, ele teria pecado. Vocês concordam comigo? Né? Na própria tentação do deserto, né, se você for lá em Mateus 4, né, ler isso, ele foi tentado, e, gente, ali eram tentações mesmo. Sabe, imagina, ele estava 40 dias em jejum, imagina, ele
espiritualmente ele estava ali, eu creio, fortalecido, mas fisicamente ele estava fraco. Claro que sim, não tem como, ele estava ali como um corpo humano. Emocionalmente, eu acredito que as emoções também estavam num misto ali de emoções, e chega o diabo e fala, olha, transforma essas pedras em pães. Para quem está 40 dias sem comer e tem esse poder, gente, vai dizer que isso não foi tentação? Claro que foi. Assim, a tentação, a mais, entre aspas, absurda de todas, foi quando Satanás falou assim, olha, levou lá no mais alto, né, pináculo, lá no mais alto, e falou, olha, tá vendo aqui todos esses reinos da terra, tudo isso aqui me foi dado, e isso aí era verdade, porque o ser humano entregou o domínio, né? Deus tinha criado o ser humano para dominar, ele falou, olha, domine sobre a terra, sobre os peixes no mar, sobre as aves no céu, ele entregou o domínio da terra para o homem. Eu costumo dizer que Deus deu, o ser humano era o CEO da terra, era ali para ser o grande diretor daqui. Deus entregou, toma, você é o CEO, não precisou nem fazer prova, não precisou nem se começar como jovem aprendiz, eu já estou entregando tudo nas tuas mãos. E o homem, ele entregou isso para Satanás quando ele pecou. Né? Ele entregou todo esse domínio. E Satanás chegou para Jesus e falou, olha só, tudo isso aqui eu te darei, todos esses reinos, todo esse governo eu te darei, porque a mim me foi dado. Somente se prostrado me adorares. Gente, indiretamente, Satanás estava falando assim para Jesus, Jesus, olha só, se lembra que Jesus, né, fala, né, de que a mim me foi dado toda a autoridade, todo o poder? Se lembra disso? Está lá, acho que está em Mateus, lá no final, em que ele fala isso. Satanás, é como se Satanás estivesse falando assim, olha só, Jesus, vamos fazer o seguinte, tu não precisa ir para a cruz, não. Tu não precisa ir para a cruz, morrer na cruz, sofrer, morrer fisicamente, morrer espiritualmente, porque essa foi a morte que ele venceu por nós, essa morte espiritual. Se ele só tivesse morrido fisicamente, não teria adiantado, ele precisava morrer a nossa morte espiritual, porque nós estávamos mortos espiritualmente. Né? Tanto que Adão e Eva, eles comeram do fruto, na hora, eles não morreram fisicamente, mas instantaneamente eles morreram espiritualmente. Fisicamente, eles até morreram, foi uma consequência do pecado, mas depois. Mas aí era como se Satanás estivesse nas entrelinhas, falando assim, Jesus não precisa passar por aquilo tudo. Tudo aquilo, todo sofrimento, tudo aquilo, e morrer, depois ressuscitar, para aí receber, né, quem sabe. Autoridade e poder não precisa, não. É muito sofrimento, vamos encurtar isso. Faz o seguinte, se você se prostrar diante de mim, é rapidinho, segundos, só prostro assim diante de ti, me adora, pronto, tá resolvido. Te entrego tudo. E se a gente for no grego, gente, olha só que tremendo. A palavra que é usada, que Satanás usa para falar assim, olha, Jesus, se prostrado me adorares, a palavra ali é proscuneio, que significa o seguinte, o prefixo pros é aproximar-se. E o prefixo cuneio, K-U-N-E-O, né? Cuneio aproximar-se é o pros, né? Cuneio é para beijar. Mas não é para beijar assim como a gente cumprimenta. Oi. Não é isso, não. Pensa num contexto de reis e rainhas. Quando chega um rei e uma rainha, o que as pessoas, né? Estou falando aqui no mundo natural mesmo. O que as pessoas fazem? Elas se curvam, não é verdade? Às vezes beijam assim, né? Beija a mão da rainha. Isso aqui é um ato de quê? O que significa esse ato que se curva? Significa o quê? Olha, eu estou reconhecendo que você é maior do que eu, que você tem mais autoridade do que eu. Esse é o simbolismo. Então, essa palavra cuneio é nesse sentido. Eu me curvo
diante de ti, reconhecendo que você é maior do que eu. Só que ainda vai mais além. O sentido dessa palavra, ele é mais profundo ainda, não é só apenas me curvar. Eu me curvo diante dos seus pés. Eu me ajoelho e sabe aquela posição de joelho e rosto no pó? Sabe que você está toda ali, assim, curvado, ajoelhado e com o rosto no pó? É exatamente isso. Eu me curvo diante de você completamente e beijo os seus pés em reconhecimento de que quem está diante de mim é maior do que eu. Olha o que Satanás propôs a Jesus. Jesus, você não precisa passar pela cruz, não. Vamos resolver isso rapidinho. Só se prostra diante de mim, assim, completamente, rapidinho, em reconhecimento de que de que eu sou maior que você. Gente, Jesus sabia o propósito para o qual ele vinha. Ele sabia tudo o que ele ia sofrer. E o que é mais importante a gente gravar, que a gente pensa muito na dor de Jesus, na dor física que ele sentiu. E olha, eu acho de verdade que, por mais que a gente assista aquele filme, A Paixão de Cristo e tudo mais, que tem horas que dá nervoso de ver, eu imagino que a dor física foi muito, e o que ele sofreu foi muito pior do que aquilo que a gente leu, ou do que a gente vê nos filmes, né? De tudo que fisicamente, a dor que ele sentiu. Só que a maior dor, e ele sabia que ele ia passar por isso, só que a maior dor ainda não foi nem essa, foi a dor da separação do Pai. Porque quando ele levou todos os nossos pecados sobre ele, o que aconteceu? Ele tinha assumido ali o nosso lugar espiritual. E como que a humanidade estava diante de Deus, como está até hoje sem Cristo, né? Aqueles que não estão em Cristo, separados. Não podia ter comunhão. Não pode, não consegue ter comunhão. Então, você imagina Jesus que estava o tempo todo, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, eu só faço o que o Pai me mandou, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, ou seja, eu costumo entender o seguinte, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, aquilo que é indispensável para a minha sobrevivência, porque a comida mesmo, para nós, ela é indispensável. Eu não estou falando se vou ficar 3 horas sem comer, 4 horas, um dia, não. Fica sem comer, vai chegar uma hora que você vai morrer. Ela é indispensável para a nossa sobrevivência. E ele estava falando, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Se lembra, em João 17, ele orando pelos seus discípulos, e eu acho que eu falei isso ontem, qual foi a oração dele? Senhor, que eles sejam um, como eu e você somos um. Então, você imagina ele saber que além da dor física, o emocional, tanto que ele falou, se for possível, passa de mim esse cálice, ele saber que a maior dor que ele ia sentir era quando ele tivesse com os nossos pecados sobre ele, ele não ter essa comunhão com Deus, estar separado de Deus. Ele sabia disso tudo. E aí chega Satanás e fala assim, olha só, tu não vai precisar passar por nada disso. Nada disso. Só se prostra aqui rapidinho, não vai doer nada. Só que ele não cedeu. Vocês estão entendendo? Eu fiz questão de falar isso, apesar de que a gente saiu, né, um pouquinho lá do Jardim do Éden, para vocês verem que ele foi tentado mesmo, mas ele não pecou. Por quê? Porque veio a tentação, mas na hora ele falou, não, só o Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Sai fora. E a palavra fala que Satanás se afastou, né? Ou seja, ele decidiu permanecer. Então, essa é a primeira coisa, não, independente do que você esteja sendo tentada, enquanto você está sendo tentada, você não está pecando, mas sim,
Provavelmente não. Sim, você está sendo tentada por algo que chama a sua atenção. Nessa hora, como que Jesus venceu? Com a palavra. Gente, por isso que é necessário, sabe? Se lembra que eu falei de que, não ontem também, que não se afia a espada em tempos de guerra? Se afia em tempos de paz. Para quando chegar a guerra, eu estou preparada. E quando chegar, eu estou me alimentando dessa comunhão com Deus, da palavra, eu estou me enchendo daquilo, eu estou mantendo isso vivo, quando a minha espada está sendo ali, afiada. Quando chega a tentação, ela está afiada, sai, Satanás, ó, só o Senhor teu Deus dará escudo. Satanás, olha, eu te repreendo em nome de Jesus. Senhor, me fortalece, Espírito Santo, me dá força aqui, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Vocês estão entendendo? Então, a tentação, por isso ela não é o pecado é quando eu cedo, eu dou aquilo que foi tentado, eu deixei ser alimentado no meu coração, foi sendo alimentado a ponto de vir à luz. Tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido. Qual a consequência? Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si a vantagem, ou seja, tentaram resolver o problema, mas não tinha mais como, ali já não tinha mais como, só Jesus, né? E a gente vai continuar essa semana que vem, mas não tinha mais jeito, eles desobedeceram, ou seja, eles foram tentados, mas a decisão de pegar aquilo, fazer aquilo que não podia, daquela desobediência foi deles. Porque eles foram alimentando, aquela árvore é boa, agradável, olha só. Alimentando, foi lá e pegou. Né? Então, então, isso é só, a gente vai fechar aqui, semana que vem a gente continua com essa revisão ainda, mas guarda isso, sabe? E afia sua espada em tempos de paz, se encha da palavra, se encha dessa comunhão. Eu nunca vou poder dizer para vocês, nem ninguém, né? Vocês nunca vão ser tentadas em nada, porque é mentira. Sim, nós vamos ser tentados, né? Naquilo que nós somos atraídos. Mas o maior é o que está em você do que o que está no mundo, sabe? E o Espírito Santo é quem mora dentro de você e te fortalece para você resistir, você dizer não e sair vitoriosa, porque essa é a tua condição de mais que vencedora por tudo aquilo que Cristo já conquistou na cruz. Tá bom? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Pode falar, pode colocar aí. Amém. Que aí, senão a gente encerra. Amém. Vamos tirar essa foto. Oi, alguém falou alguma coisa. Eu falei amém. E Tá. eu queria colocar aqui uma insatisfação minha quanto ao Adão. Na hora que eu levantei a mão, mas coloquei assim a mão no queixo, né, pensativa, porque a Eva, desde sempre, ela leva a culpa sozinha, né? Não, Adão também foi culpado, gente. Ou ele foi um sonso, ele poderia não ter comido, né? E eu fico ouvindo, a mesma coisa, algumas pessoas que defendem a Marta porque dizem que Maria era uma preguiçosa. E eu fico assim, meu Deus, poxa, você tinha que arrumar a casa na hora em que Jesus fosse lá? Você não podia ser uma pessoa organizada? E por que essa preocupação de fazer a comida quando Jesus multiplicou pães, né, para uma quantidade enorme? Então, eu defendo a Maria, ela não era preguiçosa, e falo para vocês que o Adão Ernsson era. Ele ficou lá acomodado. Foi a mulher que tu me deste, que me deu o fruto. Ele poderia não ter comido. É isso. Não, ele tanto poderia não ter comido, mas assim, a responsabilidade era dele. Deus tinha dado a ordem a ele. Por que ele deixou Eva chegar ali perto, gente? Onde ele estava?
onde ele estava, né? Que ele não viu que Eva sumiu e sumiu e cadê Eva? Onde ele estava? Que ele não estava sabendo o que estava acontecendo. É claro que ele tinha responsabilidade. E pegando aí rapidinho o gancho de Marta, eu entendo Marta, eu entendo que ela poderia ter remido seu tempo para poder ter preparado, para poder estar ali. Mas ela também, eu entendo que, imagina chegar uma visita na sua casa. Você quer fazer o melhor para essa visita. E Jesus nunca estava sozinho, né? No mínimo com os 12 homens, tudo com fome, e eu imagino que ela tenha tido a melhor das boas intenções. Meu Deus, Jesus está na minha casa e os discípulos, eu vou fazer, eu vou servir, eu vou arrumar, eu quero oferecer o melhor para eles. E quando vem uma visita na nossa casa, a gente quer oferecer o melhor também. Não é verdade? Só que talvez ela precisasse, como você falou, remir esse tempo, né? Tudo aquilo que ela estava tentando fazer era importante, mas muito mais importante do que aquilo estar recebendo aqueles ensinamentos dele, que são ensinamentos que não vão passar, são eternos, né? E Maria falou assim, não, peraí, eu sei que eles estão aqui, mas eu quero sugar isso aqui, eu quero aproveitar, né? Mas, ó, mas Adão está na mira, Adão tá na mira, Eva também, porque do parto vai sentir dores por causa dela. Eu tive 2 partos normal, tomei anestesia, mas senti um pouco da dor, e dói pra caramba, gente. Então, Eva também está na minha mira. Tá bom? Semana que vem a gente continua. Um beijo, obrigada. E, nossa foto, eu vou postar as 2 juntas. Vamos lá dar o sorriso, quem puder abrir aí. Vou botar aqui em pé, porque senão não fica legal. 1, 2, 3 e... peraí, que agora que a Suzete apareceu. 1, 2, 3 e... Foi. Beijo, gente. Obrigada, amo vocês.